Olá, profissionais da educação. Sejam todos bem-vindos ao 7º episódio do programa Formação em Pauta com CEPAM, com o tema Esse ano tem SAEB, e agora? Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas e executado pelo Centro de Formação Padre José Anchieta, CEPAM, em parceria com o Centro de Mídias da Educação do Amazonas. Sou Augusto Marinho, formador do CEPAM, e farei a mediação desse diálogo. E para isso, contaremos com a professora Maria José e o professor Paulo Roberto, ambos do Departamento de Gestão Escolar DGESC, mais precisamente da Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho, GAAD. Maria José de Mello, professora de língua portuguesa há 26 anos na rede pública de ensino e 18 na rede particular. Graduada em Letras, Língua Inglesa e Portuguesa pela Universidade Estadual de Londrina. Especialista em Informática Educativa, formação e experiência na elaboração de itens em avaliação externa e na formação de professores. E o professor Paulo Roberto Silva dos Anjos, graduado em licenciatura plena em matemática, especialista em educação matemática pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em tecnologia na área da educação e atualmente compõe a equipe da Gerência de Avaliação da Aprendizagem e Desempenho, GAAD, DGESC, SEDUC-AM. Inicialmente, faremos a participação da professora. Professora, pode iniciar sua explanação. Bom dia, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui para falar de algo tão importante para nós, que é falar sobre o SAEB, sobre avaliação. E para iniciar o nosso diálogo, professor Augusto e professor Paulo, nós vamos primeiro fazer uma pequena reflexão sobre o conceito de avaliação. Na verdade, o que é avaliação, para que nós avaliamos e por quê? Iniciaremos, então, trabalhando com o conceito de avaliação. O que significa avaliar? Avaliação educacional. O que é isso? Avaliação educacional, nós vamos partir do conceito de avaliação, o sentido de avaliação para entendermos a avaliação na escola. A origem do termo avaliar vem do latim, que significa dar valor a algo. Assim, de acordo com essa etimologia, pode-se inferir que avaliar na escola é dar valor às aprendizagens dos estudantes frente ao objeto de conhecimento, o que implica na coleta, na análise, na síntese dos resultados. E qual é o foco? O foco é a aprendizagem. Nós estamos em nossas vidas constantemente nos avaliando. Antes de sair para cá, o que eu fiz? Eu me arrumei, eu me olhei no espelho, eu tinha um objetivo, apresentar-me bem para vocês. Na escola, qual que é o foco? É a aprendizagem dos estudantes. E quais são os sujeitos envolvidos nessa aprendizagem, né? Quais são os sujeitos? Quem é que faz parte? A Jussara Roifman, ela fala que a avaliação ela é dialógica. Por quê? Vejam bem, na escola, quais são os sujeitos? Professor, qual é a competência do professor nesse processo avaliativo? Planejamento, ele precisa ter o domínio das técnicas e instrumentos avaliativos. A escola, o papel dela é a garantia de aplicação e execução das ações interventivas. Ao estudante compete a reflexão e a autoavaliação, e a família, o acompanhamento. Então, a partir desse conceito, qual é a primeira visão que nós temos? Que a avaliação é algo que não é isolado, é algo que é compartilhado. Existem sujeitos que fazem parte desse processo, que precisam fazer parte desse processo. E aí nós vamos pensar agora nas funções da avaliação. De acordo com a definição de Bloom, a avaliação, ela tem 3 funções. Quais são essas funções? A função diagnóstica, formativa
e somativa. Qual que é a diagnóstica? Ela é analítica. Na verdade, todo o processo avaliativo, ele é diagnóstico. Ela faz parte do processo, né? Ela é processual com foco no processo. A formativa, ela acontece ao longo de todo o processo de ensino, de aprendizagem, e ela tem o foco na aprendizagem. É importante nós termos essa visão de que a avaliação, o foco principal é a aprendizagem. E ela também pode ser somativa, que é a classificatória. A avaliação classificatória, ela tem a função de promover o estudante a uma série interior. Por exemplo, na escola, a cada bimestre é feita uma avaliação somatória. De acordo com os resultados, o aluno vai ser promovido ou não para a série seguinte. Os exames vestibulares, ela tem uma característica classificatória. Importante entender esses conceitos para nós podermos entender qual que é a função da avaliação do SAEB e também podermos desmistificar alguns conceitos sobre avaliação. Vamos lá. A abrangência. Qual é a abrangência da avaliação educacional? A avaliação educacional, ela pode ser interna e externas. É importante conhecer esses conceitos para nós também desmistificarmos, como eu falei, o sentido da avaliação, né? Avaliação interna. O que é avaliação interna? É aquela que acontece na escola. Quais são os objetivos? Avaliar todo o processo de aprendizagem, essa avaliação interna. As avaliações externas, elas visam o quê? Fornecer um diagnóstico dos alunos, acompanhar e subsidiar as políticas educacionais. Vejam bem, desde que começaram a acontecer as avaliações externas, nós já percebemos que algumas políticas já estão em execução há algum tempo, né, financiada pelo FNDE, que visam realmente intervir naquilo que não está sendo bom, nas dificuldades da escola, né? Eu particularmente, eu sou de escola, sou professora há tanto tempo, né? E eu senti na escola chegarem os livros, chegarem aqueles livros tanto para a formação dos professores como os livros paradidáticos que ajudam, com o objetivo de sanar uma dificuldade detectada nessas avaliações, que é a questão da leitura, as habilidades de leitura e escrita. Bem, continuando, a questão do planejamento. No planejamento, o professor, nas avaliações externas, o planejamento da avaliação é realizada pelo professor na escola. Veja bem, a avaliação interna, ela acontece na escola e é elaborada pelo professor. As avaliações externas, elas são elaboradas, pensadas, planejadas pelos sistemas educacionais. E quais são os instrumentos? Essa questão dos instrumentos também é muito importante. Os instrumentos nas avaliações externas, existe uma diversidade de instrumentos. Quais são eles? Portfólios, relatórios, trabalhos em grupos, testes, redações, dentre tantos outros instrumentos que podem ser utilizados na escola, aquelas feiras, né, mostras literárias, e tantos outros trabalhos que são realizados na escola com tanta, como é que se diz, com tanta maestria, né? Bem, e quanto às avaliações externas, quais são os instrumentos utilizados? Testes de proficiências e questionários contextualizados. Lembrando que as avaliações internas, elas usam a TCT, Teoria Clássica dos Testes, e as avaliações externas, elas usam a TRI, Teoria de Resposta ao Item. Importante entender o que isso significa, né? Se eu passo uma prova para o meu aluno com 10 questões, lá na sala de aula, se ele acertar 5, qual será a nota dele? 5. Se ele acertar as 10, ele vai tirar a nota 10.
Será que isso significa que ele tirou 10? Será que isso significa que ele sabe, que ele aprendeu? Pois é. Qual é a diferença para a TRI? A TRI, a teoria de resposta a item, o aluno é avaliado da forma como ele responde cada item. Nos testes das avaliações externas, o item, eles são calibrados em fáceis, médio e difíceis. Então, se o aluno tem lá 10 questões, e essas questões, em todas as provas, todos os testes cognitivos, existe assim uma divisão, né? Existe um percentual de questões fáceis, outros de questões médias e outras de questões difíceis. Agora, imagine que se o aluno acerta uma questão difícil e erra uma fácil, o que se pressupõe? Que ele chutou, né? Que ele não sabia. Então, por isso que é avaliado de acordo com como ele responde a cada item, a cada descritor que é avaliado. Essa é a diferença da TCT para a teoria de resposta ao item. E quais são as esferas das avaliações externas? Vamos ver. Nós temos no nosso município o quê? Nós temos o PISA, que é da esfera internacional. Da esfera nacional, nós vamos ter o SAEB. A esfera estadual, todo mundo sabe, nós temos o SADEAN e a AVAN, que já acontece há algum tempo. A AVAN, ela já acontece desde 2020, e todo o processo avaliativo, ele tem um objetivo. O objetivo inicial da AVAN foi o quê? Avaliar os resultados do projeto Aula em Casa. Vejam bem. E o SAEB? Agora nós vamos dizer, né? Vamos chegar, professor Augusto, do nosso foco de hoje, nosso objetivo principal de hoje, que é falar sobre o SAEB. É hora do SAEB, né? O que fazer? Vamos lá. O SAEB, vamos primeiro entender o que significa essa avaliação. O SAEB é um conjunto de avaliações externas, em larga escala, que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. E quais são os instrumentos que o INEP utiliza para isso? Ele utiliza os testes cognitivos, que irão avaliar matemática e língua portuguesa, e os testes, os questionários contextuais. Lembra que nós falamos, olha, ele vai avaliar conhecimento, né, a realidade da educação brasileira, mas também ele vai avaliar o contexto em que esse ensino está sendo realizado. E a partir desses resultados, o INEP tem subsídios para o quê? Para elaborar políticas públicas com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino dos estudantes do nosso país. Então, essa utilização e quem é que vai fazer? Como é que ele vai saber disso, né? A partir dos questionários contextuais, né? E o conhecimento é medido pelos testes cognitivos. E agora vamos entender toda a estrutura dessa prova, como é que ela é elaborada, quais são os elementos principais e o que ela avalia. Na aplicação do SAEB, nós vamos ter, primeiramente, como é que a prova é elaborada, o que cai na prova do SAEB. A prova ela é elaborada a partir de uma matriz de referência. É agora que eu vou chamar a atenção essa questão da matriz de referência, porque a matriz de referência ela é um recorte do quê? Ela é um recorte da proposta curricular. Aí eu vou chamar a atenção aqui de todos que estão assistindo a esse momento agora pelo seguinte: muitas vezes nós estamos em época de SAEB, quando chega a época do SAEB, fica aquela loucura na escola, né? Todo mundo assim agitado, e agora o que eu faço? E muitas vezes eu ouço o seguinte: vou largar o currículo de lado e vou trabalhar só o SAEB. Isso é um grande engano, porque o que é avaliado não é a avaliação da educação básica.
O que se avalia é aquilo que se espera que tenha sido trabalhado nas escolas no desenvolver de toda aquela etapa de ensino. Então, o SAEB ele não está desvinculado no currículo, porque a matriz de referência ela é um recorte desse currículo e se retira desse currículo aquilo que é essencial para a aprendizagem dos estudantes. Matemática, o professor Paulo está aqui, sabe, é a habilidade principal, o desenvolvimento do raciocínio lógico. A língua portuguesa, leitura, escrita, interpretação de texto são fundamentais em qualquer área de conhecimento, para qualquer área de conhecimento. Então, se retira dessa matriz aquilo que é essencial e que é possível ser avaliado em um teste cognitivo, né, que nós vimos como um dos instrumentos, uma prova objetiva de múltipla escolha, certo? E aí, outro aspecto importante que também é avaliado como elemento principal importante no SAEB. Aí se avalia a proficiência do estudante em determinado item, né, em determinada habilidade. Nós vamos ter a escala de proficiência, avalia-se também o padrão de desempenho do estudante, né, em determinada disciplina, e aí eu utilizo para isso o item, como nós vimos, que é elaborado a partir de uma matriz de referência. Daqui a pouco, logo em seguida, nós vamos ver exatamente isso na prática, com exemplos de item que nós trouxemos do SAEB. Bem, o que é desempenho? Os indicadores de desempenho obtidos por meio da teoria de resposta ao item, eles indicam a proficiência média e padrão de desempenho médio do estudante. Indica ainda a distribuição dos estudantes por padrão de desempenho. Indicam o percentual de acertos por habilidade. É por meio desses resultados que nós podemos detectar a dificuldade dos estudantes. Onde é que estão as dificuldades, os momentos, aqueles descritores, aquelas habilidades que precisam do nosso olhar mais atento, como professores, como educadores. E a escala de proficiência? O que é a escala de proficiência? Ela traduz as medidas de proficiência em diagnóstico qualitativo do desempenho escolar. Indica o grau de desenvolvimento das habilidades a partir da categorização dos intervalos. Ajuda na orientação do trabalho do professor com relação às competências. Vocês percebam que existe uma espécie de uma régua que vai de 0 a 1000. E nós vamos ver na prática um exemplo de uma escala de proficiência do SAEB? Nós estamos trazendo para vocês aqui esse exemplo de uma escala de proficiência em língua portuguesa do 5º ano do ensino fundamental. Observem que aí nós temos os níveis, essa escala ela é produzida em nível. Então, por exemplo, ali nós temos o nível 0. Qual é o nível 0? É o desempenho menor que 125 pontos. O nível 5 já é o desempenho maior ou igual a 225 pontos e menor que 250. Se vocês apontarem a câmera do seu celular para esse QR Code, vocês irão ter acesso direto a essa escala de proficiência na íntegra, com relatório. Olha, por exemplo, isso aí, olha, nesse exemplo, é um relatório que foi criado para ilustrar as escalas de proficiência de matemática e língua portuguesa do 5º e 9º ano do ensino fundamental e também da 3ª série do ensino médio, segundo o sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB. Eu, assim, indico muito que todos acessem esse material que está lá disponível no site do INEP, que vocês podem, como eu falei, acessar por meio desse QR Code. Bem, além dessa escala de proficiência, nós temos um outro material muito importante que pode ajudar a escola nesse momento de preparação para o SAEB. Eu sei que existem muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas existe a cartilha do SAEB. A cartilha do SAEB, ela foi
está lá disponível também nesse site, que também pode ser acessada por meio desse QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e aí você vai encontrar lá essa cartilha. Interessante que o que ela traz? Ela traz todas as dúvidas, né, e todos os resultados do SAEB em anos anteriores e todas as orientações para a aplicação do SAEB. Então, mas para que os resultados do SAEB reflitam adequadamente ao cenário educacional brasileiro, é muito importante que as escolas estejam atentas às orientações divulgadas na cartilha. E elas estão disponíveis nesse site, conforme eu falei para vocês. E olha, lembra como nós falamos que a avaliação ela é responsabilidade de todos? E também eu gostaria de salientar, né, lembrando aqui, algo importante. Eu já ia, talvez seja uma pergunta de vocês também. Quais são as turmas que são avaliadas no SAEB? Qual é o público-alvo? Inicialmente, a partir de 2021, o segundo ano do ensino fundamental passou a ser avaliado de forma amostral, a partir de 2021, em língua portuguesa e matemática. Então, não são todas as turmas de segundo ano do ensino fundamental que irão realizar a prova. Avalia-se também, como quer avaliar todo um processo de aprendizagem, né, de desenvolvimento da qualidade do ensino no estado do Amazonas, no Brasil. O que se avalia? As etapas finais de as séries finais de cada etapa de ensino. Então, olha, quinto ano, ensino fundamental. Quais são as disciplinas avaliadas? Língua portuguesa e matemática. Acontece de forma censitária. Todas as turmas são avaliadas. Assim como o nono ano, também língua portuguesa e matemática de forma censitária. Além disso, avalia-se também, essas turmas são avaliadas de forma amostral em ciências da natureza e ciências humanas. E a terceira série, que é a etapa final, né, da educação básica, a etapa final do ensino médio, também é avaliada, só que em língua portuguesa e matemática de forma censitária. Como ficamos sabendo dos resultados? Por meio do quê? Por meio de indicadores que trazem o resultado dessa avaliação realizada pelo SAEB. Um desses indicadores é o IDEB, aquele que se fala tanto e que todo mundo, né, fica atento, com o olhar atento para o IDEB de sua escola, com aquele objetivo de sempre melhorar. Bem, o que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que é o IDEB? São indicadores de qualidade que consolidam duas informações referentes aos alunos. Uma delas é a nota obtida, o desempenho e a proficiência na avaliação do SAEB. E o fluxo escolar. O fluxo escolar é a taxa de aprovação, ou seja, o IDEB ele não considera só o resultado do estudante na avaliação realizada do SAEB também, mas os indicadores, os resultados do fluxo escolar da escola, de cada estudante. É por isso que é tão importante nesse momento esse olhar voltado para a aprendizagem do estudante na escola também. É um trabalho realmente em parceria, em comunhão. A avaliação das nossas escolas é responsabilidade de todos. E como que nós realizamos, como que é feito esse cálculo, a concepção teórica para o cálculo do IDEB? Como é que é feito? Nós temos o N, o IDEB é igual ao N vezes P. E o que significa N? É a média da nota padronizada em língua portuguesa e matemática. E P, que é igual ao inverso no tempo médio de conclusão na etapa de ensino, aferido através da taxa de aprovação de cada etapa
de cada série da etapa de ensino. Vejam bem, não se considera aqui apenas o resultado dos estudantes, por exemplo, da terceira série do ensino médio, mas se considera esse fluxo, ele considera todos os resultados a partir da primeira série do ensino médio. Assim como o quinto ano, que é avaliado, vai se considerar os resultados que começam lá desde a primeira série do ensino fundamental. Da mesma forma, o nono ano, consideraremos toda essa etapa do ensino fundamental. Bem, além disso, então veja aí você vai ter o resultado do IDEB. Vamos ver um exemplo da média de proficiência do SAEB, considerando de 2019 a 2021, nós vamos ver essa questão para entender a questão da nota, o indicador de rendimento, né, e a nota média padronizada, nesse exemplo aí que vocês estão visualizando na tela. Os anos iniciais do quinto ano, em 2019, o indicador de rendimento, que é a taxa de aprovação, foi de 0,96%. Foi 0,96%. A nota média padronizada do SAEB foi 6,04%. Fazendo o cálculo, aquele cálculo do IDEB, que é N vezes P, nós vamos ter o resultado aí de 5,8%. Isso em 2019. E qual que era a meta do INEP para esse ano? Era 5,2%. Observa-se aí que em 2019, essa etapa de ensino superou a meta. O mesmo aconteceu em 2021. O rendimento foi de 99%, né? A nota média padronizada foi 5,98%, e aí o IDEB ficou 5,9%. Que também superou a meta do INEP de 5,5%. Nos anos finais do nono ano, em 2019, nós tivemos aí 0,91%, e a nota padronizada do nono ano, em 2019, é 4,84%, e o IDEB aí foi 4,6%, que atingiu a média estipulada pelo INEP. Em 2021, nós tivemos aí 0,97%, a nota média foi 4,96%, e o IDEB do nono ano em 2021 foi 4,8%, que superou a média, a meta do INEP de 4,7%. Tá? Chegamos lá, enfim, no ensino médio, a terceira série do ensino médio. Em 2019, o rendimento e a taxa de aprovação, nós tivemos 0,86%, a nota média 0,1%, e o IDEB 3,5%. Não atingiu-se aí a meta estipulada pelo INEP, que era 3,8%. O mesmo aconteceu em 2021. Houve, assim, a taxa podemos observar aí que a taxa de aprovação, rendimento, indicador de rendimento, ele foi 0,92%, e a nota média padronizada foi 3,97, perdão. E o IDEB da terceira série foi 3,6%, também não superou, não chegou à meta do INEP, que era 4,0%. Bem, gente, é interessante nós fazermos uma avaliação aí, percebemos, e lembrar também que em 2021 nós estamos voltando para as aulas presenciais. Esses resultados aí apresentados são os resultados do Amazonas, é uma avaliação dos resultados do Amazonas de 2019 a 2021. Lembrando que em 2021 nós estamos voltando daquele período, né, de pandemia, retornando às aulas presenciais de forma assim, ainda muito difícil, né? Mas que se percebe que houve um trabalho dentro da secretaria com foco na aprendizagem dos estudantes, para que não se perdesse a aprendizagem dos estudantes. E uma das coisas que nós ouvíamos muito era o seguinte:
como que vai ter SAEB, como que vai ter SADEAN em pleno período de pandemia. Vejam bem que é importante observarmos, lembrarmos e voltarmos o que é a avaliação, qual que é o objetivo da avaliação. Se eu pensar a avaliação como algo apenas para cobrar ou apenas para punir, realmente aí você vai sentir um certo medo. Poxa, eu não quero tirar nota baixa, eu quero tirar o meu IDEB, né? Quero melhorar o meu IDEB, eu quero ter uma nota alta. Se eu pensar assim, mas se eu pensar a avaliação como diagnóstico, que é realizado realmente, como é que estão os nossos estudantes, diante de todo esse cenário de pandemia, de aulas remotas, né, que sabemos que foi difícil, eu vou ter realmente, eu vou ver professor Augusto e professor Paulo, eu vou ter o resultado, eu vou ter um diagnóstico de como que está a aprendizagem dos estudantes diante de todo esse cenário. Por isso que foi importante. E nós percebemos que mesmo em época de pandemia, nós tivemos um resultado até satisfatório. E agora nós vamos chegar a um ponto bem interessante em relação à questão da aplicação do SAEB, que é a grande pergunta: como é que essas provas são avaliadas? Como é que esses itens são elaborados, né? Lembrando, trata-se de um recorte da matriz, cada item é avaliado de acordo com essa matriz de referência do SAEB para o quinto, nono e terceira série do ensino médio. Nós temos uma matriz específica que ainda é a matriz de 2021, aquela matriz que foi, aliás, de 2001, que foi utilizada no SAEB de 2021. É a mesma matriz. Agora, apenas os alunos do segundo ano, que realizam a prova de forma amostral, eles utilizam, vai ser utilizada a BNCC, a matriz embasada na BNCC, de acordo com a BNCC. Vamos ver um exemplo de item de língua portuguesa para entender como é que é essa prova? Vamos lá. Nós temos aqui, lembrando a vocês que o SAEB, naquela cartilha, ela sempre produz um resultado, né? Ela produz uma nota técnica, relatórios com os resultados, e eles trazem exemplos de itens que foram utilizados. E esse item aí, ele foi utilizado no último SAEB. E ele avalia o D17. O que é o D17? Avalia se o estudante é capaz de reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Veja bem, nós temos inicialmente um comando. O que é o comando? Aquilo que chamando a atenção para aquilo que o estudante tem que fazer. Leia o texto. E aí eu tenho esse texto aí. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos ler o texto. E eu tenho esse texto ele serve de suporte para o item. É o que nós chamamos de situação problema. O estudante vai ter que ler o texto e, a partir desse texto, ele tem que responder ao que o enunciado pede. Então, a primeira parte é o comando, a segunda parte é esse suporte que traz o texto, que vai ser lido, né? E depois nós temos o enunciado. E importante trazer aqui, o que traz o enunciado? No trecho, a ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. O travessão indica. Eu não vou ler o texto todo agora, porque eu não vejo nem a necessidade, mas assim, para vocês entenderem o que realmente se avalia. O enunciado é a chave da questão do item, porque é nele que eu vou visualizar o quê? O descritor que está sendo avaliado. Veja ali, qual é o efeito de sentido do travessão. E aí nós vamos ter as alternativas. Essa questão aí foi uma questão aplicada para a terceira série do ensino médio, e ela tem 5 alternativas. As outras, o nono ano, também são 5 alternativas, mas as demais são 4. Mas vejam só,
eu tenho negação da necessidade de lavar constantemente os cabelos, informação sobre o número de vezes que se deve lavar os cabelos, acréscimo de informação relativa aos princípios ativos do shampoo, referência às indicações técnicas descritas no rótulo do shampoo, sugestão feita aos usuários sobre a eficácia da lavagem dos cabelos. Vejam bem, eu não li o texto, mas vejam, tudo que está ali nas alternativas, se você for olhar, são elementos que estão presentes no texto, que estão presentes no suporte. Agora, lembrando que quando eu tenho um texto, ele tem várias possibilidades de leitura. E eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes, isso acontece também com o Enem, que mantém essa mesma estrutura, quando nós temos as alternativas, elas têm que ser plausíveis, ou seja, tem que estar de acordo com aquilo que contém no suporte. Eu não posso fugir, eu não posso induzir o estudante a acertar por meio de exclusão, como acontece normalmente em vestibulares anteriores, né? Agora, às vezes, quando estamos trabalhando apenas com questões de conteúdo e não se está avaliando, por exemplo, o desenvolvimento de competências, de habilidades, né? Vejam, essas alternativas, voltando para as alternativas, o que nós vamos perceber? Que elas mantêm o mesmo tamanho, elas trazem elementos que estão realmente no texto e que que apresentam o quê? O gabarito correto. Qual é o gabarito correto aí? Aliás, eu não gosto nem de chamar de gabarito correto, mas o gabarito que responde o que está sendo avaliado naquele item, que é determinado pelo enunciado. Qual é? É a alternativa C, acréscimo de informação relativa aos princípios ativos do shampoo. Vejam bem, então veja como fica. O enunciado ali, ele é o início de uma frase que vai ser completada por uma das alternativas. Poderia ser uma pergunta e aí as alternativas iriam responder. Vejam só, eu vou ler novamente o enunciado. No trecho, a ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos, o que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpar o travessão indica acréscimo de informações relativas aos princípios ativos do shampoo. Veja que nós temos a informação aí, um enunciado completo, uma frase completa. E como eu falei, um texto, às vezes, um questionamento que eu ouço muito dizer assim, não, mas o texto também fala sobre o número de vezes que se deve lavar o cabelo. Certo, mas não é essa a pergunta que está sendo feita no enunciado. Então, eu tenho que levar sempre em consideração o que o enunciado está pedindo, que, como eu falei, eu posso ler um texto e procurar saber do que esse texto fala. Qual é a informação principal desse texto? Já é um outro descritor. Qual que é a tese defendida nesse texto? Qual a finalidade desse texto? Não é isso que está sendo perguntado. O que se quer saber aqui? O efeito de sentido do sinal, de um determinado sinal de pontuação. Voltando de novo para a nossa cartela, vamos lá. Nós vamos ter aí, lembra que nós falamos sobre que os itens são calibrados, né? Em difícil, médio e fácil. Esse foi um item calibrado como fácil. E a dificuldade, qual foi a dificuldade na escala? Ele ficou com 281,85%. Esse foi o resultado aí divulgado, né? A partir desse item. Bem, eu vou apresentar, nós vimos aqui o exemplo de um item de língua portuguesa. Nós percebemos ali que existe não é algo assim pensado só para ver se o aluno decorou, mas saber mesmo se ele desenvolveu uma habilidade fundamental
na língua portuguesa. Os sinais de pontuação, existem um efeito de sentido no texto, eles não estão ali, não é mais ensinar gramática, é um outro mito também, professor Augusto, em relação ao ensino da língua portuguesa. Muita gente acha que, antigamente, mudou-se o paradigma do ensino da língua, não é mais decorar regras gramaticais, não é mais decorar as classes gramaticais, mas saber qual o efeito de sentido, no que é, como avaliar dentro do texto, contextualizar esses conhecimentos. E é isso que o SAEB avalia, é isso que o SAEB espera. E nós vamos passar agora o professor Paulo, ele vai apresentar aqui um item de matemática. Vamos lá, professor Paulo. Olá, colegas. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Então, assim como a língua portuguesa, nós vamos trazer aqui o exemplo de um item de matemática, né? Vocês vão perceber que esse item ele vai seguir o mesmo padrão da língua portuguesa, só com algumas especificidades. Vamos ao item. Então, diz assim, ó, item 19, né? O descritor 19, então, resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, esse descritor, quando ele propõe ao aluno a resolver um item dessa característica, ele quer embasar, quer saber se o aluno tem esses conhecimentos, né? Com conhecimento de resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados de operações, adição, subtração, multiplicação e divisão e potenciação. Então, esse item é um item do 9º ano do ensino fundamental e ele diz assim, ó, vamos ler o item aí, daqui a pouco a gente vai desmembrar o que é cada tópico desse item aí. Maria comprou um fogão por R$240 e uma mesa por R$180, pagando R$150 de entrada e o restante em 3 vezes sem juros. Qual é o valor de cada prestação? Então, nós temos o item A, B, C e D. Só fazendo uma breve explanação aí, é que assim, os itens de matemática, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, para as disciplinas do ensino fundamental, eles trabalham com 4 alternativas, né? A, B, C, D e E. E aí o que diferencia lá no ensino médio, que esses itens eles são trabalhados com 5 alternativas, né? A, B, C, D e E, então no ensino fundamental, A, B, C e D. Tá? Voltamos ao item de novo. Então aí nós temos o que foi trabalhado na língua portuguesa. Então nós temos um enunciado, nós temos um comando, nós temos o gabarito e nós temos os distratores. Antes de nós começarmos a explicar cada tópico desse, eu vou matematicamente explanar para vocês o que se torna, digamos assim, o ponto mais interessante, o elemento mais interessante na hora de construir o item. Então, para você, colega professor, o ponto, quando a gente elabora um item, né, voltado para o SAEB e demais avaliações externas, a preocupação maior é com relação aos distratores. Por que aos distratores? Porque quando a gente elabora um item de matemática, quando a gente cria o gabarito, nós como matemáticas, a gente faz um item, já elabora o gabarito. Mas como é que a gente vai definir quem são os distratores? Aí que vai entrar a preocupação do professor em se imaginar, saber qual é o potencial do aluno. Por quê? Quando a gente cria os distratores, a gente simula raciocínios equivocados dos nossos alunos. Então, olha a importância de nós criarmos os distratores. Como eu disse, o gabarito é aquela coisa certa. Já os distratores, a gente tem que imaginar o que aquele aluno, lá em uma determinada escola, estaria pensando na resolução desse item. Então, olha o quão importante são esses distratores. Estão enfatizando. Você, colega professor de matemática, quando estiver elaborando, montando seus simulados, vocês têm que dar uma atenção muito importante. Como a professora Maria José levantou agora há pouco, as alternativas, elas têm que estar embasadas conforme o comando do item. Conforme o comando do item. E aí,
E aí a gente tem que, conforme esses itens, a gente tem que trabalhar com os distratores. E os distratores, enfatizando mais uma vez, é o quê? Os distratores são os raciocínios equivocados dos alunos. Então, vamos voltar ao item e vamos trabalhar. Vamos ver o que cada elemento desse aí. Maria comprou um fogão, tal. Então, isso aí nós temos como enunciado. Quando diz assim, qual é o valor de cada prestação? Quando eu digo qual é o valor de cada prestação, esse é o comando da questão. Então, nós temos aí como gabarito a letra A, como é que ele chegou a esse determinado gabarito? Fez a soma de R$240 mais R$180. Ele disse que ele pagou R$150 de entrada. Eles, fazendo a somatória de 240 mais os R$180, ele teve como uma diferença de R$270. Fazendo a ideia, a divisão, como ele disse, em 3 parcelas, nós teremos aí o gabarito A, 90, sendo que 3 vezes 90 nós temos R$290, ou R$270. Então, assim, como área de conhecimento, matemática de 9º ano, esse item foi caracterizado como dificuldade fácil, de escritor 19, gabarito A, e a dificuldade a dificuldade da escala ficou em 246 como média. Então, mais uma vez enfatizando, colegas, a elaboração do item de matemática, muito cuidado na elaboração, principalmente na hora de definirmos quem são os distratores. Tudo bem? Sigamos aí, professora, com você. Certo. E é bom lembrar também, enfatizar isso que o professor acabou de falar em relação aos distratores, acrescentando que os distratores são sempre possibilidades de respostas, àquele item, aí como nós vimos, o que está querendo saber realmente. E lembrando que o professor acabou de mostrar aí, né? Eu preciso do suporte. Qual é o suporte do item ali? O que é o suporte? A situação, o problema. Ele trouxe uma contextualização. Então, o item no SAEB, ele não vai pedir para realizar, efetuar operações matemáticas do nada. Ela sempre ele vai levar o aluno, não é, professor Paulo, ao desenvolvimento de um raciocínio para falar que cálculo que ele precisa, qual é o cálculo, qual é a operação matemática que ele vai utilizar para resolver aquela situação, problema, não é isso, professor? Isso mesmo, professor. Muito bom, né? É muito interessante estar aqui nesse momento conversando com os senhores, com os professores, com todos os envolvidos. Mas aí vocês devem se perguntar agora, e a Secretaria de Educação? O que a Secretaria está fazendo, né, para trabalhar junto com se a responsabilidade de todos competem? A Secretaria de Educação do Amazonas, ela já vem por meio de cada departamento, está todo voltado para a realização dessa prova, e a cada um existe ações voltadas para o SAEB. E nós já estamos fazendo isso há muito tempo, desde 2021, começamos com Hora de Avaliar. O ano passado nós tivemos a aplicação da VAN, e é interessante chamar a atenção, e era uma das angústias minhas. Eu sou professora, como o professor Augusto me apresentou, há bastante tempo na rede pública, e sempre que havia formações, eu sempre vinha com aquele anseio de vir, mas eu sempre dizia assim, poxa, isso tem que começar desde o início, né? Antes. E a Secretaria vem tomando já essa postura de passar por todo um processo de preparação. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos a VAN, e a VAN, houve um trabalho realizado com os estudantes que seriam avaliados esse ano pelo SAEB. Então, nós trabalhamos com simulados para o SAEB, quais foram as turmas avaliadas? Trabalhamos com o 2º ano, mas trabalhamos com o 4º ano, 8º ano e 2ª série do ensino médio. A partir desses resultados, nós podemos detectar, diagnosticar as dificuldades dos estudantes, e estamos trabalhando esse ano, continuando um trabalho com o objetivo de ajudar os professores, né? Não só nós, mas outros departamentos. Cada departamento tem a sua competência de procurar elaborar um plano de intervenção para superar essas dificuldades. E quais são as principais ações da Secretaria que estão programadas para este ano, que na verdade, já estão sendo realizadas? Vamos lá.
Nós temos para esse ano programadas 3 aplicações da AVAN, de ensino regular e EJA. A primeira AVAN que já foi realizada foi uma AVAN diagnóstica. Então, qual foi a matriz de referência que nós utilizamos? A matriz de referência da AVAN de 2021, que estava relacionada, que estava embasada, né, que tinha que era um recorte da da proposta curricular do Estado do Amazonas. E a segunda, aí nós vamos ter mais a segunda e a terceira, que também serão realizadas como simulados. A segunda AVAN, ela já está ali no forninho, sendo impressa, logo chegarão às escolas. O suporte, nós temos também, como uma das ações da Secretaria, o suporte pedagógico do portal Saber Mais. Lá nós vamos encontrar a disponibilização de material de apoio para a recuperação da aprendizagem. E vão encontrar também no portal Saber Mais, de todos os departamentos, tudo que está sendo realizado na questão das ações da SEDUC voltadas para o ensino. E sobre o SAEB, existe lá um link no portal Saber Mais, que é da avaliação, e lá vocês vão encontrar todos os simulados que foram elaborados em anos anteriores, as AVANs, tudo que foi produzido em 2021, tem um material muito rico lá que foi produzido em 2021, com o objetivo de dar apoio aos professores na escola, nessa preparação para a AVAN e para a recuperação da aprendizagem. Nós estamos elaborando também uma coleção de material de estudo para a prova do SAEB. Tem um caderno de atividade, são 4 cadernos, né? Cada caderno tem o caderno para os estudantes e o caderno de apoio aos professores. Esses cadernos eles vêm com atividades comentadas, com gabarito comentado. É igual ao mesmo caderno do professor e do estudante. O que mais que nós temos como ação do programa Hora de Avaliar? Nós temos encontros informativos presencial ou via SEMIAN com os professores de língua portuguesa e matemática da capital e do interior, com foco nos objetos de conhecimento dos escritores críticos prioritários, certo? Nós temos o gerenciamento do uso pedagógico das plataformas dos portais e sites do Centro de Mídia, Saber Mais, Aula em Casa, o Conquistar, o Contraturno Digital, Explicae, Acerta Mais Enem, Mais Saber, CEPAM Digital e outros. Além, todas essas ações, elas fazem parte do programa Hora de Avaliar, que está sendo realizado. Nós vamos ter, além disso, nós vamos ter o Hora do SAEB, que tem lá um acervo de aulas já gravadas em anos anteriores, estão sendo gravadas ainda. Temos o dia D do SAEB nas escolas, que vai ser um momento de mobilização, que vai envolver todos os estudantes, toda a comunidade escolar, né, de preparação para inclusive os pais, professores, funcionários da escola, e a busca ativa dos estudantes. Nós sabemos que, para que realmente se consiga ter uma visão de toda da educação no país, é preciso que todas as escolas sejam convocadas a participar, que todos os alunos estejam presentes. Por isso que essa busca ativa ela é importante. E aí nós vamos voltar aqui para o cronograma do SAEB, que eu acho que todo mundo quer saber quando é que vai acontecer. A aplicação está prevista, de acordo com a portaria do INEP, essa portaria 573/2022, a aplicação, a previsão é do dia 23/10/2023 a 3/11/2023. A divulgação dos resultados preliminares estão previstos para 21/5/2024. A interposição de recursos, resultados preliminares, é de 21 a 31/5/2024. E a divulgação dos resultados em 24/9/2024. Observamos aí a importância da participação de todos na realização dessa prova,
todos estejam mobilizados, toda a escola, não é responsabilidade apenas dos professores das séries que serão avaliadas. Obrigado, professora Maria José, pelas valiosas informações compartilhadas conosco aqui neste programa, né? E avisando aos gestores que não podemos deixar nossas escolas de fora do SAEB, pois sem essa avaliação não teremos nossa nota no IDEB e, consequentemente, não teremos acesso a recursos para viabilizar as ações tão necessárias às nossas escolas, né? Agora teremos uma sequência de perguntas recorrentes entre gestores escolares com relação ao SAEB, né? Com a participação do professor Paulo. Vamos esclarecer essas questões, professor? Vamos lá. Então, temos uma primeira questão, como se dá a diferenciação de escolas participantes do SAEB que possuem o mesmo nome? Opa, vamos lá. Então, você gestor que, por um acaso, saiba que essa escola possui o mesmo nome, não se preocupe, porque a identidade da escola ela é feita através do código do INEP. É um código de 8 dígitos, que esse código é exclusivo de cada escola. Então, você, gestor, que tenha de posse do seu código do INEP, que não tem problema algum se você vê outra escola, de achar que possam confundir os dados da sua escola, não se preocupe, porque essa escola ela está identificada através desse código do INEP de 8 dígitos. Certo, professor. Temos outra questão aqui. Estudantes portadores de alguma deficiência podem realizar a prova do SAEB? Opa, boa pergunta. Então, sim, né, todos os estudantes da etapa de ensino poderão realizar a prova. Né? Será disponibilizado atendimento especializado para os alunos com deficiência, transtornos globais e desenvolvimentos ou altas habilidades, superdotação, informadas no censo escolar. Então, lembre-se, qualquer especificidade com relação aos alunos, o gestor deve informar diretamente lá no censo, que o INEP, com toda a equipe, vai providenciar a adaptação adaptação da escola para aquele determinado aluno. Então, o gestor ou então o pai, não se preocupe, se o aluno se enquadra em alguma desses itens, ele será contemplado, sim, com toda certeza. E acrescentando, professor Paulo, também que nesses casos, né, é bom lembrar que a importância que o senhor falou de se frisar, a importância de informar no censo, porque quando a escola informa no censo que ela tem algum aluno com alguma dessas deficiências, o INEP se prepara, como o professor Paulo falou, e como que ocorre essa preparação? Se o aluno tem baixa visão, é providenciada uma prova ampliada, uma prova ampliada. Se o professor, essa prova ampliada, outros tipos de... Assim, além disso, ela providencia também um aplicador extra. Agora, outros problemas, como questão de... a escola tem que providenciar um ledor. Se é o aluno que precisa de um mediador, de alguém que esteja acompanhando a escola, que providencia. Lembrando que o INEP ele vai providenciar apenas a prova ampliada e um aplicador extra. Que aí, na época que for do agendamento, o coordenador do polo, ele lá entrará em contato com o gestor e procurará saber se realmente ele vai conferir todas essas situações e vai notificar a escola sobre isso. Certo. Temos uma próxima questão aqui. As escolas indígenas e quilombolas farão o SAEB? É a mesma prova? A mesma matriz, professor? Vamos lá. Então, vamos à pergunta. Então, sim, todas as turmas de ensino regular que estiverem no censo, né, lembrando de novo que o censo é de suma importância, serão avaliadas. Tá? A prova será a mesma, elaborada segundo a matriz de referência do SAEB de 2001, mestre. Então, lembrando que a estrutura, a matriz, ela vai nortear, né, a elaboração da nossa avaliação, tanto para os alunos regulares, quanto os alunos que necessitem de alguma necessidade especial e algumas especificidades escolares com relação
as nossas unidades de ensino, assim como os quilombolas, as aldeias indígenas que possuem essas escolas reguladas no censo. Certo. Então, obrigado, professores, pelas respostas, pelo esclarecimento das nossas dúvidas aqui trazidas, né? E estamos, assim, finalizando o 7º episódio de Formação em Pauta, na certeza de ter contribuído para a implementação do SAEB em nossas escolas. Passaremos agora para as palavras da professora Maria José, com suas considerações finais. Eu quero, sobretudo, agradecer ao Centro de Mídias, que nos recebeu aqui com tanto carinho, com tanta dedicação, agradecer ao CEPAM por esse momento, né, de participação, e nós vamos agradecer ao CEPAM pelo convite para nós, né, professor Paulo, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês o trabalho que realizamos na gerência de avaliação. Mas vamos voltar àquela nossa conversa inicial, pensar sobre o que é, qual é o objetivo, fazer algumas reflexões finais acerca da avaliação, que aí sim, não podemos pensar a avaliação, como eu falei, como algo que vem para punir, algo que vem para avaliar, ver qual é a escola que está melhor ou não, qual é o foco principal, qual é o objetivo. Vamos ver quais são os objetivos, quais os objetivos da avaliação? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que pensar qual é o sentido da avaliação. Antes de qualquer processo avaliativo, eu preciso definir, existem etapas importantes que eu preciso definir. O que eu quero avaliar? Para que avaliar? Por que avaliar e como avaliar? O que avaliar? Na avaliação do SAEB, nós já sabemos o que ele quer avaliar. São alguns conhecimentos específicos, nós vimos, de acordo com a matriz de referência, alguns conhecimentos específicos em língua portuguesa e matemática, ciência e natureza e ciências humanas. Mas aí a outra pergunta: para que avaliar? Qual que é a finalidade da avaliação? Por que avaliar? Como avaliar? E aí eu vou definir que esse como avaliar são os instrumentos que serão utilizados para avaliação. Então, para ela realmente ter sentido, eu tenho que considerar esses caminhos. Existe um vídeo muito interessante que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, vão visualizar um QR Code. Esse QR Code ele irá direcionar vocês a um vídeo muito interessante que nos leva a uma reflexão sobre o sentido da avaliação. Então, é um vídeo, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code e vocês vão chegar a esse vídeo. Todo mundo conhece a história da Branca de Neve, da bruxa malvada, né, lá, da rainha má, que chega em frente do espelho e diz assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Lembra dessa historinha? Pois é, desde nossa infância, né? E aí, surpreendentemente, o espelho pergunta: o que exatamente você quer avaliar? O que você quer saber? Por que você quer avaliar, né? Você quer saber o quê? Para quê? O que você vai fazer com esses resultados? É muito interessante o vídeo, vai ajudar, ele traz uma reflexão muito importante. Trata-se de um vídeo elaborado por um grupo de estudantes de uma escola, num trabalho sobre avaliação. E é bem interessante. O que nós vamos fazer com esses resultados do SAEB? Nós vamos trabalhar isso. O que nós vamos fazer com os resultados de cada van? Está sendo realizado exatamente como uma forma de verificar quais são as dificuldades dos nossos estudantes. Uma das grandes dificuldades, às vezes, do estudante, não é professor Paulo, professor Augusto, às vezes os estudantes não conseguem responder a uma avaliação por conta, às vezes, de uma palavrinha cujo significado eles não conhecem. E aí, qual que é o objetivo da avaliação? E eu vou trazer aqui a Jussara Hoffmann, que ela fala algo muito interessante a respeito do sentido da avaliação. Ela nos responde, ela diz assim: olha, a avaliação hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos
para melhorar a aprendizagem. E é isso. O SAEB avalia para buscar caminhos para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. E aí eu gostaria de falar para vocês que a gerência de avaliação, assim como os demais departamentos envolvidos, né, e cuja responsabilidade é a educação do nosso estado do Amazonas, nós estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada. Certo, professora, obrigado. Professora Maria José, obrigado, professor Paulo Roberto. Obrigado a todos que prestigiaram o nosso programa e até o próximo Formação em Pauta com o CEPAM.